Boa noite a todos. Hoje nós estamos vivendo o nosso estudo número 60 da sequência do estudo sistematizado. É o capítulo número 18 do Evangelho. São apenas 16 parágrafos, não é um capítulo assim muito extenso, com trechos selecionados, como sempre, do Novo Testamento. As mensagens nas instruções dos Espíritos, de um espírito amigo que preferiu manter o seu anonimato, Simeão, e os comentários habituais de Kardec. Alguns assuntos na sequência, e este capítulo também, bem entrelaçado, ligado aos anteriores, que tratam da maneira, o que trata de fora da caridade não há salvação, que isso identificando a renovação não é fora da religião, mas sim fora da caridade. Então é a caridade que caracteriza a mudança interior da alma. Então essa sequência toda que nós vimos sobre Mamon, não se pode, pois é, servir a Deus e a Mamon, que é um momento assim de definição do espírito, aquela hora em que em espírito nós paramos, meditamos e damos assim um novo curso à nossa existência, às nossas existências. Aqui muitos os chamados, poucos os escolhidos, é a escolha que naturalmente vai sendo feita. Como é que a alma se habilita quando recebe esse convite? E quanto mais nós vamos aceitando e nos modificando, maior facilidade nós vamos tendo com relação à nossa renovação. Aí vamos voltando ao homem de bem, cujo perfil foi traçado no capítulo que trata da perfeição moral, e também no Livro dos Espíritos nós temos no Evangelho o Sede Perfeitos, e no Livro dos Espíritos a perfeição moral, que faz o fechamento das leis morais. Nós temos nesses dois capítulos o perfil do homem renovado, que é aquele que vai sendo reconhecido pela transformação moral e pelo esforço que vai fazendo em vencer as suas imperfeições. É quando vai se perdendo, entre outras coisas, o antigo hábito de querer modificar os outros, mas começamos realmente a nos preocupar muito com a nossa própria mudança. O homem de bem, ele pode ser profitente de qualquer religião, pois a proposta das religiões é o encaminhamento do homem para Deus. Apenas que vamos assim reconhecer a doutrina espírita, que vai oferecendo maiores subsídios para que realmente nós compreendamos definitivamente o que é que estamos fazendo aqui na vida. É aquele trechinho, a alma tem que se tornar o homem no mundo para que possa libertar-se dele e naturalmente definir-se pela escolha, cuidar um pouco mais da sua identidade espiritual. É por isso que nós, os espíritas, e esse nós aqui, nós, por exemplo, que estamos hoje aqui reunidos, nós temos recebido muito mais do que qualquer outra informação ou filosofia religiosa. O espírita sabe exatamente o que ele está fazendo nesse momento no mundo, o que naturalmente vai conferindo uma responsabilidade maior. E Jesus já realçou essa responsabilidade com relação àqueles que mais recebiam. E é o que nós vamos vendo nesse capítulo, afinal de contas, quem é que tem recebido mais, quem recebeu mais com relação à informação, e a quem cabe naturalmente o dever de exemplificar a partir do momento que está melhor informado. A vida é um constante chamamento ao espírito para que ele se aperfeiçoe, para que ele se adiante na estrada do seu próprio progresso. Os cuidados com o corpo, a responsabilidade que vai se estabelecendo nas relações, no próprio processamento da lei de sociedade, que é a convivência. Embora o próximo muitas vezes seja alguém muito aborrecido e o próximo também pensa a mesma coisa de nós, para eles nós somos a parte muito aborrecida, nós dependemos uns dos outros.
E a maneira como nós vamos vivendo a caminhada, como nós vamos melhorando a nossa convivência, isso é muito importante em relação ao nosso progresso. Embora a própria vida seja um chamamento natural, existem situações específicas, diferenciadas, que é alguma coisa assim da parte de Deus. Então Deus se reserva os momentos em, através de seus mensageiros, reforçar para que esse chamamento possa ser melhor compreendido. É a honra de ser especialmente convidado por Deus através da instrução, da revelação que vem sendo trazida pelos missionários de todas as épocas, que tem procurado nos despertar e sensibilizar acerca do verdadeiro sentido da vida. Isso começa a facilitar em muito as coisas para a alma quando ela está principalmente na situação de encarnado. Porque nos espaços das reencarnações nós temos assim um grau de lucidez maior e compreendemos, e a nível aqui de prova e expiação, essas oportunidades, esses espaços interreencarnatórios, o espírito tem noção da realidade, só que reencarna, esquece-se do passado, acaba se esquecendo da sua identidade espiritual e passa a viver apenas interessado nas coisas limitadas, oferecidas pela matéria, limitadas àquela identidade humana que ele assume temporariamente. Por isso os convites que chegam são muito importantes. E tenhamos a certeza que o convite só é endereçado a quem pode receber. Deus não desperdiça convites com aqueles que ainda não estão a fim de receber. Quando nós recebemos um convitinho é porque naturalmente, interiormente já existiriam as condições, pelo menos razoáveis, de nos sensibilizarmos pela ideia. Contudo, se os convites são oferecidos a todos, a honra de aceitar, de decidir e assumir essa decisão, Deus deixa através do livre-arbítrio a todas as criaturas. Jesus se refere a esse convite, e aquele momento em que é retratado aqui no texto evangélico, ele estava no templo, no templo de Jerusalém, após a sua entrada triunfal, quando as pessoas forraram o chão onde ele iria passar, as ruas, com flores, com folhas de palmeira. Então foi aquele momento muito bonito em que Jesus é recebido com festas, mas que antecederia apenas o momento em que ele passaria pelas mesmas ruas carregando a cruz. Importante notar como o reconhecimento do mundo, as honras que se possa receber são transitórias. As mesmas ruas que o viriam entrar triunfalmente carregado quase que pelo povo, foram aquelas mesmas que poucos dias depois o levariam até o sacrifício supremo. E naquele momento ele estava rodeado de uma grande multidão. Preparava-se naquele instante a prisão de Jesus. As ordens para que Jesus fosse detido já haviam sido expedidas, os soldados estavam por perto, apenas que eles não ousaram, naquele momento, deter Jesus, temerosos de uma reação popular. Mas ainda assim, é aquela passagem em que eles apresentam uma moeda e pedem que Jesus dê o seu parecer sobre o que se deveria fazer. E ele naturalmente responde com toda tranquilidade que se desse a César o que é de César e que se consagrasse a Deus o que fosse de Deus. Os soldados ali esperavam que talvez ele incitasse o povo a uma rebelião contra Roma. Eles estavam esperando um motivo para que pudessem oficializar a prisão. Mas ela não acontece naquele momento, e é quando Jesus conta mais uma história, já que parábola é uma história de fundo moral. E através dessa parábola, Jesus procurava conscientizar o povo judeu acerca da sua responsabilidade.
Porque com relação aos povos da antiguidade, o povo hebreu, que mais tarde daria origem ao povo judeu, foram aqueles que mais receberam diretamente de Deus as informações acerca do que era justiça, do que era o amor, de uma certa maneira do sentido da vida. Todos os princípios que o Espiritismo viria a reviver depois fazem parte do corpo filosófico do cristianismo. A reencarnação não foi esquecida, a lei de causa e efeito também não. Jesus falou da pluralidade dos mundos habitados, realçou a importância do bem, viveu em todos os momentos, foi realmente o homem amor, um exemplo assim vivo do amor. Falou de todos os princípios acerca de Deus, da imortalidade. Portanto, o povo judeu havia, só com relação à passagem de Jesus, havia recebido, por exemplo, já no próprio Sermão do Monte, tudo que era importante e necessário para que a alma se decidisse a continuar servindo ao mundo ou de repente assumir a sua mudança, servir a Deus. Portanto, nesse trechinho da parábola do festim das bodas, para quem estiver seguindo, é o texto número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18º, Jesus aqui fala acerca dessa responsabilidade. Ele diz que o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para essa festa os que haviam sido convidados. Porém, muitos, deselegantemente, recusam-se a ir. O rei despacha outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, é bom observar esse trechinho. Lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou as cidades. Então disse o Senhor aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram para ele chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entra em seguida para ver os que estavam ali participando da festa e, dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Parece que em muitas oportunidades Jesus falava de uma maneira assim, difícil de ser compreendida. Mas ele mesmo sempre se referia que aqueles que tinham condições de compreender, compreendiam. Jesus falava para o momento e falava para o futuro, tendo os seus ensinamentos, mesmo havendo se passado esses 2000 anos, ainda aquele sabor de atualidade, e vão continuar mantendo essa atualidade, ajustando-se à época, porque não existe época para se viver o amor. E de maneira nenhuma a lição do amor vai se tornar ultrapassada. Enquanto ainda não amamos, é um ideal a ser atingido. E quando já o sentimento vai se desenvolvendo, é a realidade que a alma começa a viver. Então não existe como tornar-se ultrapassado aquilo que nos encaminha para o amor. E com relação a isso, Jesus anunciava um tempo novo. Ele chega e se apresenta como Messias, que era esperado, que já havia sido profetizado pelos profetas do Velho Testamento. O povo judeu esperava o Messias, imaginando que ele viria libertá-los naquele momento da situação difícil em que estavam vivendo.
Os próprios judeus se julgavam superiores pela sua crença monoteísta. Nós vemos assim ficar claro nos textos evangélicos que havia inclusive um desprezo dos próprios judeus por aqueles a quem eles chamavam de gentios, aqueles que não faziam parte da raça, que não participavam da sua crença. Foi uma seleção natural que se fez dos espíritos que tiveram, em primeiro lugar, uma facilidade maior de compreender o monoteísmo. Então, não que eles fossem espíritos moralmente mais avançados do que os outros, mas eles tiveram uma facilidade de entender a unidade divina. Abraão faria o lançamento da ideia há 3.000 anos antes de Jesus, e a ele havia sido prometida uma descendência que cobriria toda a terra, que seria mais numerosa que o pó que a poeira das estradas e que as estrelas do céu. Os judeus, portanto, julgavam que o Messias esperado, que o Messias profetizado pelos antigos, viria, por exemplo, naquele momento, libertá-los do jugo romano. A bem da verdade, eles aguardavam ou um general ou um político muito experiente que conseguisse levantar o povo e libertá-los da situação humilhante que viviam, especialmente já que tinham que pagar inclusive o tributo ao povo romano. A realidade da época de Jesus, com relação ao próprio judaísmo, não era assim muito animadora. Os judeus estavam mais apegados ao culto, à prática exterior, do que exatamente procurando viver os ensinamentos dos profetas do passado. A nação estava subjugada pelo povo romano. A religião dividida em muitas seitas, todas se dizendo donas da verdade. A mais numerosa era a seita dos fariseus. E exatamente por isso, os fariseus eram os mais comprometidos. Eles eram a seita mais numerosa, exerciam uma ascendência muito grande entre o povo e até com as autoridades. Fazia parte da maneira de ser dos fariseus demonstrarem assim uma grande santidade, moral elevada, mas isso não correspondia à realidade. Portanto, se era a seita mais numerosa, que mais influenciava, eram os que detinham no momento uma responsabilidade maior em realmente viver os preceitos da religião. Jesus surge neste cenário. Vem contrariando todas as expectativas que aguardavam o Messias numa situação privilegiada, que fosse reconhecido pelos valores materiais. Jesus não representava nada do que era esperado, aquele orgulho característico da raça judaica não fazia parte da maneira de ser de Jesus, muito pelo contrário. Era manso, pacífico, brando. Quando interrogado se deveria ser mantido o tributo a César, ele aconselha que se essa era a lei, ainda que uma lei temporária, injusta, mas que essa lei fosse respeitada. Apresenta-se de uma maneira simples como filho do homem, descendendo de uma família honesta, mas humilde, filho de um carpinteiro. Nunca escondeu a sua identidade humana, apresenta-se naturalmente como filho do homem e como filho de Deus, apresenta-se como mestre. O que no momento também parecia não ser de muita importância. Para quem esperava um general, um político, alguém que exercesse uma influência muito grande, mas de acordo com os valores humanos, que convocasse o povo a uma resistência ou afrontar o povo romano, Jesus realmente era decepcionante. E as suas qualidades, a sua brandura, a sua mansuetude, o seu amor, não conseguiu sensibilizar a maioria dos corações. O povo hebreu foi o povo escolhido naquela época por essa facilidade que eles tiveram em assimilar o monoteísmo. E ali se estabelece a primeira reforma oficial, dando um novo direcionamento ao sentimento de religiosidade da humanidade terrestre. Não eram os melhores, mas como haviam recebido mais, naturalmente existiria um compromisso deles para com Deus
de colaborar mais para que a instrução pudesse atingir um número maior de pessoas. Aliás, existia esse contrato entre o povo judeu, o povo romano, e Emmanuel fala isso muito bem, de uma maneira muito simples em A Caminho da Luz, de aceitarem a mensagem que Jesus estava trazendo e, a partir daí, ela se espalhar pelo mundo, o mundo à época, então toda a civilização ocidental. Isso teria facilitado em muito o progresso da humanidade. Como o povo judeu não conseguiu compreender Jesus, os romanos não conseguiram assimilar o cristianismo, nós tivemos com segurança 10 séculos de, se não uma estagnação, pelo menos um progresso muito lento, que foi a consequência, a Idade Média aqui para nós no mundo ocidental. Desde que a informação existe, desde que nós recebemos a instrução, existe um compromisso natural de se praticar, de viver-se. E é o que a parábola nos traz. Cada componente dessa parábola, ela assim, bem montada, como nós dissemos, todas as histórias de Jesus, didaticamente construídas, perfeitas. Aqui, Deus representa o Rei, o Filho é Jesus, os profetas, os mensageiros, os profetas que em todas as épocas têm vindo convidar a humanidade, e os convites, eles são encaminhados àqueles que já tenham condições de receber e passar a viver. O convite ao conhecimento, é a instrução, é a informação, que faz com que a pessoa tenha uma participação mais ativa na festa. Não é a festa do céu, como se nós estivéssemos num determinado momento sendo esperados no céu para ser recebidos com banquete. Não, é a festa da nossa própria perfeição. E aqui fica claro como é que a humanidade tem recebido todos estes que, em nome de Deus, têm vindo naturalmente adiantados ao seu tempo, porque quem vem instruir, quem vem revelar alguma coisa, tem que estar adiante daqueles que vão ser os que vão ser beneficiados com aquela revelação. A maioria de nós tem continuado a tratar dos seus negócios, é o homem que continua lá no campo, e aquele que continua com o seu trabalho, e o outro que vai para a sua diversão, para a sua casa de campo. Indiferentes, muitas vezes, violentos outros. É só dar uma olhadinha como é que nós temos historicamente tratado todos aqueles que beneficiaram a humanidade, que contribuíram com o progresso da humanidade, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelas suas descobertas. A maioria deles não recebeu o reconhecimento, muito pelo contrário. Muitos nem conseguiram chegar ao término da sua existência, foram eliminados antes. O povo hebreu aqui foi um dos primeiros a receber o convite, já que o monoteísmo se oficializa a partir de Moisés. Alguém poderia perguntar, mas antes disso, a humanidade, ninguém sabia, entre a humanidade terrestre, que Deus era um só? O princípio da unidade divina faz parte das tradições, das religiões, no seu aspecto iniciático, segundo Leon Denis, há mais de 60 mil anos. Era aquele conhecimento que era mantido as 7 chaves, não só a unidade divina, com a imortalidade, a reencarnação, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, eram os princípios iniciáticos que apareceram nas religiões em todas as épocas. Só que isso não beneficiava toda a humanidade, em primeiro lugar, porque a maioria das pessoas não tinha capacidade ainda de compreender as leis divinas na sua pureza. Então era importante que, em primeiro lugar, a justiça começasse a, de uma certa maneira, suavizar o sentimento das pessoas para que a instrução pudesse ser melhor compreendida. Portanto, o monoteísmo se oficializa com Moisés, mas já fazia parte das tradições
das religiões no seu aspecto iniciático, o que Moisés fez foi popularizar esse princípio na hora em que Deus considerou que muitos já da humanidade terrestre teriam condições de compreender. Quem recebe esse convite, em primeiro lugar, foi o povo hebreu, através, veja, do lançamento da ideia com Abraão há 3.000 anos, Moisés 1.300 anos antes de Jesus. Portanto, foram aqueles que na antiguidade foram os mais beneficiados. Então, aquilo que era um dogma secreto mantido a 7 chaves, de repente se transforma no princípio fundamental da religião judaica. Mas ainda o convite não foi devidamente aproveitado. E a partir daí, Deus determina que à festa da perfeição todos poderiam ser convidados. E esse princípio, bem como os outros, passam a se popularizar de uma maneira natural. Portanto, o chamamento tem chegado através da instrução, a partir daí, a todas as pessoas que se queiram receber e que depois de recebida a instrução, já detendo aquele conhecimento, se esforcem por ser escolhidas. Se o chamamento é oferecido a todos, fica bem claro na parábola que o Senhor continua se reservando o direito à escolha, ou seja, aquele que não está preparado acaba não participando da festa da sua própria perfeição e acaba tendo que retomar a jornada. Então, aqueles que receberam o convite não eram mais aquele grupo selecionado, aquele que dirigiu o convite em primeiro lugar, mas a verdade se torna extensiva a todas as pessoas. Só que, para participar da festa da perfeição, nós temos também que nos habilitar a isso. Ou continuamos vivendo ainda as reencarnações inferiores, representadas na treva exterior, no choro, no ranger de dentes. É uma questão de opção, de escolha. Ou o espírito se posiciona e começa realmente a assumir o compromisso da sua perfeição, assumir um compromisso com Deus, ou continua servindo aos interesses imediatos, às coisas de ordem material, representados na lição anterior em Mamon, que seria o demônio da avareza e que representa as coisas de ordem material. O chamamento, portanto, a partir daí, é livre, não mais restrito, veja, a um povo ou uma época, mas chega a todos aqueles que o querem receber. O chamado é livre, os convites estão à disposição de todos e vamos ver o que é que nos habilita a escolha. Afinal de contas, eu acho que todos nós gostaríamos de ser escolhidos por Deus para alguma coisa, né? Será que a gente gostaria mesmo? Para que isso aconteça, nós vamos ter que oferecer alguma coisa em troca. Não é apenas oferecendo uma contribuição financeira que fica decidido se nós vamos ser escolhidos ou não. Se toda a vida é para que o espírito possa desprender-se da matéria, é muita infantilidade imaginar que Deus iria negociar a nível de ofertas. Nós já fizemos isso no passado, oferecendo frutos, oferecendo os animais, oferecendo até pessoas. Muito primitivo imaginar que Deus se sensibilize por esse tipo de negócio. O que vai habilitando a alma a ser escolhida vai sendo conseguido através do quê? Todos os probleminhas, os percalços, as atribulações, as coisas normais da vida, as lutas naturais que a vida ofereça, o esforço que se faça. Não podemos imaginar também que a vida seja apenas para que a pessoa venha aqui se distrair, dormir, comer bem e não viver realmente aquilo que a vida possa oferecer. Porque nós ainda aprendemos através da dificuldade. Quando nós estamos vivendo a dificuldade, a gente reclama, mas quando você consegue passar, dá aquele sentimento assim de bem-estar, de ter conseguido realizar alguma coisa. Jesus representaria a acomodação às imperfeições na porta larga, simbolizando o quê?
os nossos vícios, as nossas paixões, a nossa ociosidade em primeiro lugar, porque uma das características de espírito imperfeito, e a gente fica muito à vontade quando fala de nós, né? Bem, na verdade, nós nos conhecemos muito bem. Nós não admitimos e não gostamos que os outros apontem os nossos defeitos, mas nós sabemos exatamente quais são. A ociosidade é uma lástima na vida do espírito imperfeito, porque é a mãe de todos os outros problemas. Até para começar um plano de mudança moral. Dá uma preguiça, uma vontade de continuar deitado, acomodado naquilo que momentaneamente nos oferece algum tipo de satisfação. Mas quem é que não sabe quais são os sentimentos ou as imperfeições que criam problemas para nós, que nos prejudicam na própria vida? Quantas vezes nós acabamos sendo perdedores, em coisas de ordem material mesmo, porque custava um esforço a mais, porque custava ter batalhado um pouquinho mais. E acabamos deixando sempre para amanhã, de preferência para segunda-feira, né? Não é só o regime, não é só a volta ao trabalho, não. Mas é aquela situação de deixar um pouquinho para depois, mesmo que você saiba que aquilo está prejudicando. Jesus representaria essa situação na porta larga e na porta estreita. E ele sugere que se faça a opção pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição e espaçoso é o caminho que a ela conduz. E muitos são os que continuam optando por essa situação de acomodação, de tranquilidade. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão pouco quanto pouco as encontram. Jesus, portanto, alguém lhe faz essa pergunta, mas serão poucos que se salvam? E ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão transpô-la e não poderão. É claro que Jesus aqui não reforçava a ideia da pena eterna, quer dizer, todos os espíritos vão atingir a perfeição. Só que tem um detalhe: quem demora muito por tomar essa decisão acaba sempre sofrendo mais. O probleminha é esse. Então é importante se compreender que é de nosso interesse começar esse plano de modificação de comportamento para que o sofrimento não continue sendo o nosso professor particular nas 25 horas do dia. Eu não me enganei, não. O pessoal acha sempre que eu tropeço nos números, né? Não, são 24 é o comum. É aquela situação de uma constância maior. A porta estreita corresponde aqui à túnica nupcial lá do banquete, que seria o quê? A túnica nupcial representa o perispírito. Porque o que é que identifica a condição moral do espírito? O que é que o habilita de uma certa maneira a chegar, viver em um planeta melhor, em regiões espirituais melhores? É a densidade do seu perispírito, que é estabelecida pela condição moral. Quanto mais elevado o indivíduo, quanto melhor ele é, mais leve, mais sutil vai se tornando o seu perispírito. Deus não coloca muralhas ou barreiras no universo para separar os espíritos. Nós só conseguimos atingir o local permitido pela densidade do nosso perispírito. A primeira lição do livro Ressurreição e Vida, que são contos de Leon Tolstói através da mediunidade bonita de Ivone Pereira, ali é contada a história de Zaqueu, até que fica como sugestão. Nós falamos no dia que contamos a passagem de Zaqueu. Então ali é narrada uma situação em que Tolstói vai até a região onde estava Zaqueu. Ele tem um encontro com Zaqueu no mundo espiritual. E quando ele chega, ele percebe assim que Zaqueu estava novo, remoçado. Aliás, os centros de beleza do mundo espiritual são fantásticos. Zaqueu estava jovem, bonito, um judeu bonito, naquele momento ali, até num processo de identificação.
E Tolstói chega em espírito naturalmente e ninguém estranhou a sua presença. O pessoal estava ali conversando, continuaram, não causou nenhuma estranheza o fato de um desconhecido chegar à reunião. Depois, Tolstói é informado o seguinte, que se ele não pudesse estar ali, ele não estaria. Veja que segurança que nós teríamos se essas já fossem as nossas condições. Só chegaria à nossa casa ou qualquer tipo de reunião aqueles que moralmente pudessem estar. Então isso é estabelecido pela densidade do perispírito que é representada naquela túnica nupcial. Aquele homem ainda não estava habilitado a participar da festa. Precisaria retornar, reencarnar mais vezes, até que a sua túnica, ou seja, o seu perispírito, fosse condizente com aqueles que estavam participando da festa da perfeição do rei. É o exemplo da porta estreita. Parece que a tal da porta estreita e a tal túnica que nos habilita ao banquete da perfeição tem sempre alguns números menores que o nosso manequim moral. Não entra. E assim, veja bem, na luta para poder caber dentro da túnica perispiritual, eu vi outro dia uma sugestão num jornal aí galáctico, que tem um spa chamado da sublimação ótimo para resolver esses problemas. Então o indivíduo passa pelo spa da sublimação, o que é que ele vai restringir? Ele vai naturalmente moderar os sentidos, os vícios, as paixões, procurar educar os seus hábitos, e não estamos falando exatamente aqui dos hábitos alimentares. É muito pelo contrário, nesse spa não é exatamente o que entra pela boca que pesa muito, não, mas é exatamente aquilo que sai e que compromete muito e não permite que o indivíduo consiga entrar naquele modelinho que tem 2 ou 3 números a menos do que o seu manequim ainda. Até que ele vai chegando ao pensamento. Também tem uma sugestão, malhar muito na academia do bem, isso é ótimo. Perde-se calorias, transpira bastante, isso vai ajudar muito para ir dando aquela diminuidinha, caber dentro da túnica e aí passa tranquilo na porta estreita, que também tinha um número ou 2 menores do que a silhueta anterior. Quando se sai de lá, é o perfil daquele homem de bem. Lembram do seu perfil? É aquele que começa a viver as leis divinas com naturalidade. Para esse a túnica cabe direitinho, parece que foi feita para ele, não precisa dar nem ajeitar nada, tirar, esticar, consertar, nadinha. E ele passa na porta com a maior tranquilidade, não precisa nem encolher assim para poder passar na porta, querer passar de lado. Não, ele passa tranquilo, nem nota que a porta era tão estreita. Quando se chega a esse nível, que a túnica começa a servir, que a porta não parece ser tão estreita, porque nós já estamos habituados a um novo ritmo de vida. Já os nossos pensamentos não são tão assim invigilantes. A palavra não é tão destrambelhada e comprometedora. É aquela situação do homem esforçado no bem. Nós ainda não estamos falando de anjos. Mas tudo isso é dentro da realidade humana. Deus, por sua vez, desde que você receba o convite, Ele começa naturalmente a investir e oferecer sempre novas oportunidades para que nós possamos ir recebendo alguns pontos extras. André Luiz chamaria de bônus hora, que é a moeda corrente lá em nosso lar no mundo espiritual, mas que é a moeda corrente, é a moeda moral para o espírito. É aqui que nós passamos a compreender que quem mais tem, mais recebe, porque seria uma tremenda injustiça. Então aquele que tem pouquinho não vai receber nada. Aí nós vamos voltar um pouquinho naquela parábola dos talentos. Aquele que tinha condições de multiplicar 5, Deus ofereceu 5. Aquele a quem ele sabia que as suas condições morais, as suas condições de espírito permitiam apenas multiplicar 2, ele ofereceu 2 e respeitou a limitação daquele que só podia receber 1.
mas todos tinham condições de multiplicar. É uma questão de bom senso. Isso é só na vida de espírito? Aqui na Terra também. Com relação ao esporte, com relação à arte, ou toda profissão, quem é que recebe os melhores contratos, as melhores propostas? Aquele que tem um desempenho melhor. Aquele em quem vai oferecer alguma coisa, reconhece as qualidades que o indivíduo pode realizar naturalmente com esforço. De uma certa maneira, aqui também isso é uma realidade. Quem melhores propostas recebe é sempre o que é o melhor funcionário, aquele que é mais habilitado. É o reconhecimento natural ao esforço. E vamos imaginar que Deus não seria menos inteligente do que qualquer empresário aqui no planeta Terra. Aquele que vai se destacando pelo esforço, vai recebendo sempre propostas melhores, só que não são de salário, mas sim de trabalho, é um pouquinho diferente. Portanto, quando a gente aceita o convite e naturalmente se propõe a um desempenho melhor, tenha certeza que Deus começa sempre a encaminhar um trabalhozinho extra, porque o pai já vai sentindo que aquele filho pode ter uma responsabilidade maior. E os que não aproveitam a oportunidade? A estes, veja, muitas pessoas recebem, os convites são endereçados, acaba a vida solicitando, ele recebe informações, aí nós vamos nos lembrar da parábola do semeador. A semente, veja, o semeador representa, Jesus se representa nessa parábola. Ele vem com as sementes e vai oferecendo à terra. A terra representa a alma, o indivíduo. É a maneira como cada um consegue receber, ou melhor dizendo, se sensibilizar pela informação, pela oportunidade que chega. Enquanto nós não somos a terra preparada, a semente passa e resvala e os pássaros acabam se aproveitando. Às vezes nós temos aquele momento assim, puxa, mas é tão bonito isso, é quando a raizinha tenta se fixar, mas passado o primeiro impulso, por não ter profundidade, o primeiro sol que vem, a semente seca. Primeira dificuldade, você se esquece da informação recebida, até que chega a situação em que as sementes conseguem se fixar e a alma começa a produzir. E os que não conseguem? Não conseguem ainda. Jesus representaria estes naqueles que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E a vontade do Pai é sempre o amor. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. Os convites continuam sempre sendo expedidos e agora em profusão maior. E às vezes as pessoas se sentem realizadas apenas por tomarem conhecimento, veja, por participarem de uma religião. Aqui a situação fica bem clara. Muitas vezes se recebe a faculdade mediúnica, é uma concessão, é uma oportunidade, é uma prova a qual o espírito se submete. Portanto, como se fosse assim um investimento que Deus faz, esperando que o filho produza através daquela concessão. As religiões têm reforçado a ideia de que, se você aceita os princípios dessa ou daquela religião e pratica aqui os seus rituais e de uma certa maneira cumpre os seus deveres religiosos, já está com passagem garantida para o céu. Hoje se vende muito a ideia de que Jesus salva as pessoas. Olha, é melhor começar a pensar um pouquinho, porque Jesus salvou-se. Não estou dizendo que Jesus é egoísta, mas ele, como espírito, viveu tudo que nós estamos vivendo agora no momento,
As virtudes de Jesus não foram conseguidas de graça por concessão, não ele como todos os espíritos da sua hierarquia, os espíritos purificados, e que Jesus já resolveu o problema da sua evolução. Ele não tem o compromisso, veja, ele se apresentou à humanidade como mestre. Mestre é aquele que ensina, que instrui, que se dedica, mas não disse em lugar nenhum que era responsável pelas nossas provas. Ele nos mostrou e se colocou muito claro como caminho, verdade e vida. Ele veio, nos mostrou, veja, nos informou, ampliou a informação anterior da justiça, juntando a essa a revelação do amor. Viveu a mensagem até as últimas consequências. Foi o retrato, modelo do homem bom. O seu problema de perfeição, de pureza de espírito já estava resolvido quando o planeta Terra se formou, quando a massa que formaria o planeta Terra começa a se conformar no espaço, ele recebe o encargo de ser o orientador dessa humanidade. Ele nos mostra o caminho, mas nós temos que batalhar pela nossa perfeição, como ele o fez também. Portanto, não é o rótulo religioso que se tenha, não adianta chegar após as reencarnações com camiseta de espírita, católico, evangélico, bandista, budista, seja lá o quê. Não é isso que vai, nem os espíritas devem também imaginar que nós sejamos privilegiados nesse aspecto. Aliás, as obras subsidiárias de André Luiz vêm demonstrar que muitos espíritas também passam dificuldades após o seu desencarne, talvez por imaginarem que só o fato de serem espíritas, decorarem o livro dos espíritos, serem portadores de faculdades mediúnicas, isso já os habilitaria a chegar lá e o governador do nosso lar pode chegar, estou deixando o meu cargo para o senhor. Aí o indivíduo vai se sentir constrangido em fazer um estágiozinho no umbral, entrar como paciente numa clínica do mundo espiritual. Portanto, não é o rótulo religioso, não são as faculdades mediúnicas, não é a facilidade até de expor, porque muitas vezes nós podemos, tendo facilidade, tendo os recursos, nós podemos até expor de uma maneira muito bonita uma página e ainda aquilo não ser vivido. Não basta ter uma religião, mas o importante é ser religioso, não no sentido do culto exterior da religião, mas é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nós vamos voltar lá no comecinho, a vontade de Deus se manifesta nas leis que regem a relação da matéria bruta e que promovem, que regem a relação dos espíritos. A vontade de Deus são as leis que regem o universo, as leis físicas e as leis morais, e essas leis são sintetizadas, resumidas no amor. Como nós podemos assim nos avaliar? Porque é sempre muito bom ter um critério de avaliação para se poder saber como é que nós estamos dentro desse contexto. Se mais lá perto das imperfeições, se um pouquinho já esforçados na estrada da nossa própria evolução. E aqui no parágrafo número 16, para quem estiver seguindo, é a mensagem de Simeão. E ele dá uma sugestão interessante, muito simples. Aliás, as coisas importantes, todas elas são muito simples. Como é que nós podemos nos avaliar? Pelo mal que não se faça e principalmente pelo bem que se consiga fazer. Só deixar de fazer o mal não é o suficiente. Aliás, deixar de fazer o mal é um dever estabelecido há 1300 anos antes de Jesus, que foi através do quê? Da revelação da justiça, de uma certa maneira, fazendo com que o espírito não se manifestasse de uma maneira tão bruta e primitiva. Nós podemos nos avaliar também, não continuando fazer assim aquele corpo mole quando formos agraciados pelo convite, sem aquelas famosas desculpas, não só de deixar para segunda-feira, mas quando a vida nos oferece as oportunidades de
definitivamente, conscientemente, começar a fazer alguma coisa em benefício do próximo, que identifique o amor que nós já estamos começando a desenvolver com relação a Deus? Sempre nós acabamos, quando isso não é já decidido de uma maneira firme, existem algumas desculpas clássicas. Se eu tivesse mais saúde, até que eu podia colaborar um pouquinho mais. Puxa vida, mas se eu tivesse um diploma, seria até mais fácil eu fazer isso ou aquilo. Se eu tivesse mais dinheiro, até que era mais fácil eu poder realizar algumas coisas. Se eu tivesse mais tempo, essa então. Mas eu não sei porquê, Deus sempre acaba pedindo um favorzinho a mais para aquele que já não tem tempo. Porque é bem na verdade, quem tem tempo sobrando tem porque não está muito interessado em realizar muita coisa. Então a desculpa do tempo também não serve. Se a minha família me compreendesse, aí quem sabe eu poderia. Se eu tivesse melhores companheiros, não dá trabalhar com as pessoas, ninguém colabora. E assim nós passamos a existência inteira e possivelmente já passamos uma porção de outras, deixando para o dia seguinte, para segunda-feira. Olha, é bom dar uma olhadinha quantas segundas-feiras cabem assim numa existência de 60, porque o pessoal diz que depois dos 60 a gente já sai da garantia, né? Então fazer um cálculo assim, 60 anos, quantas segundas-feiras nós temos, para quem já passou dos 20 começar a economizar segunda-feira, porque é o dia que ele está deixando para começar. Então, se depois dos 60 a gente já saiu da garantia, a bem da verdade aqui ainda ninguém está por aí, né? Por sorte, nós estamos mais ou menos, a maioria com menos de 20 e alguns um pouquinho mais de 20. Mas é bom dar uma olhadinha quantas segundas-feiras tem. Um ano deve ter 50 e poucas semanas, né? 60 anos, não é muita segunda-feira não. Para deixar sempre para a semana seguinte, para o dia seguinte. Aí chega a hora que Deus não vai aceitar a desculpa e você tem que retornar naquela situação, principalmente se for espírita. Que vexame, né? Que vergonha a gente chegar no mundo espiritual e de repente ter recebido tanto. O importante é valorizar muito o momento que passa. E os mais jovens que estão rindo, olha, quem tem mais de 20 hoje, ontem tinha 15, viu gente? Passa num instante. Aqui no Evangelho é dito que o Espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Vem. Porque os chamamentos vêm de todo lado e o espírita começa também a ter uma sensibilidade maior para compreender. Não só dos encarnados como dos desencarnados. Porque as lições, a partir de 1857, os convites não ficaram restritos a uma fonte de emissão. E nisso Moisés centralizou essa informação, Jesus centralizaria também a filosofia do cristianismo, a doutrina espírita é um movimento ao contrário. Das mensagens dos espíritos é que nós tivemos a corporificação da doutrina espírita. E eles continuam ainda, e Deus permite a manifestação e a comunicação de todos os espíritos, de modo que nós tenhamos assim uma compreensão melhor do que é o mundo espiritual. Aquele que ainda não serve para trazer a instrução, mas ele serve muito bem para criar alguns probleminhas na vida das pessoas e elas começam a se tocar que deve ter alguma coisa estranha, algo diferente. E vão buscar a informação no lugar correto. Portanto, o Espiritismo multiplica em muito o número de chamados. E aí nós vamos voltar no que dissemos em lições anteriores. Se nós fizermos uma pesquisa, nós não estamos sugerindo que a pessoa coloque o livro dos Espíritos embaixo do braço e fique perturbando a família e os amigos, não é isso. De uma maneira tranquila, leve, vai dando uma perguntadinha. Se os nossos amigos, os nossos parentes, se eles sabem o que estão fazendo aqui, nesse momento, aqui no planeta Terra, se sabem de onde vieram, para onde vão, qual a ideia que se tem a respeito de Deus? De repente alguém traz uma pesquisa que as crianças hoje estão estressadas com medo de Deus. Mas qual é a informação que a família e a religião têm oferecido a essas crianças? Porque eu acho que as crianças espíritas não temem Deus. Nós ainda não conseguimos amar, mas temer, ora, temer é alguma coisa
de há 1.300 anos atrás. O Espírito é aquele que certamente já foi chamado muitas vezes, porque se nós estamos hoje vivendo com naturalidade, compreendendo o que a filosofia espírita nos oferece, é porque nós já recebemos chamamentos anteriores. E temos tudo o que é necessário para nos habilitarmos à escolha. A escolha é uma participação maior no nosso progresso. E isso vai significar, é claro, uma contribuição maior na vida de relação. Porque nós dependemos, é bom isso ficar bem marcado para todos nós. O próximo pode ser alguém até muito aborrecido, não estamos falando do inimigo ainda. O próximo pode ser alguém que tem hora nos perturbe muito, mas só que nós precisamos dele para progredir. E é importante, um dia ele também vai saber que ele precisa de nós. Jesus não foi reconhecido pelos judeus que ainda aguardam a vinda do Messias. O Espiritismo foi codificado na França, passou pela França. A França não representa hoje o movimento espírita no mundo. Em verdade, quem lidera o movimento espírita no planeta Terra é o Brasil. Mesmo que o nosso movimento ainda deixe muito a desejar, porque o movimento é a realização humana da ideia, e nós ainda, como espíritas e como pessoas, deixamos muito a desejar, o melhor que o planeta tem em termos de movimento espírita é o movimento brasileiro. Parece que, depois de toda essa passada histórica, quem é que está na listinha de que vai ser pedido um pouco mais de quem muito recebeu? Sinto informar-lhes, e estou também me informando, que somos nós. E Kardec, no parágrafo número 10, ele tem um trechinho todo voltado aos espíritas e particularmente aos médiuns. Há vejo um aumento natural de um número de médiuns hoje, veja, tanto pelo próprio desenvolvimento, pelo desenvolvimento psíquico, há uma facilidade maior, e também Deus vai oferecer oportunidades para que os chamamentos possam chegar a um número maior de pessoas, tendo pontos de divulgação. Então a revelação hoje não fica restrita apenas a um lugar. E se é no Brasil que esse trabalho tem um vulto maior, nós somos no momento os maiores responsáveis para que a mensagem possa se potencializar e alcançar um número maior de pessoas. Por isso nós temos, se chega a isso de uma maneira natural, nós temos o dever, em primeiro lugar, de exemplificar um pouquinho mais aquilo no nosso trabalho individual, já que somos os melhores informados, nós temos um dever além dos outros, em viver um pouco mais a mensagem e de participar mais em todos os sentidos, para que os recursos existam, para que o movimento possa crescer e essa mensagem beneficie a um número maior de pessoas, para que nós não retornemos na situação triste daqueles que vão depois dizer: mas Senhor, Senhor, olha, nós falamos em Seu nome, nós profetizamos em Seu nome, nós tivemos essa mensagem em Seu nome nas mãos, e o que é que nós fizemos com ela? O número de chamados continua sendo cada vez maior, porque pelo progresso natural da humanidade, um número maior de pessoas vai se habilitando a receber o convite. Só que a escolha ainda depende do esforço. E essa escolha, naturalmente, é feita por Deus. Mas Deus dispõe de maneira tal que todas as pessoas e que cada vez um número maior possa receber o convite e possa habilitar-se a ser escolhido, porque o interesse de Deus é que todos os filhos atinjam a perfeição no menor espaço de tempo que lhe seja possível, porque não é Deus que nos quer sofredores, amargurados, vivendo lições, expiações dolorosas. Deus é amor. E o amor, naturalmente, em primeiro lugar, só oferece o que é bom.
Na próxima semana, o que vem na sequência? A fé que transporta montanhas é aquela liçãozinha da sementinha de mostarda que nós vamos trazer ao vivo para a gente ter uma ideia, fazer uma avaliação da nossa fé. É aquela hora em que nós vamos, através da poesia, a arte é a elevação do sentimento, a prece é a elevação do pensamento. E nós podemos conciliar as coisas e através da poesia, geralmente de Maria Dolores, então Maria Dolores sempre se fazendo presente aqui conosco, para que depois da elevação do nosso sentimento, possamos agradecer a Deus através da prece. E hoje ela nos oferece o tesouro da vida. Ao homem que pedia ao céu socorro, que o livrasse do tédio e da tristeza, o Senhor permitiu que ele escutasse certas informações da natureza. Disse-lhe um tronco enorme rente à estrada: queres seguro amparo, meu amigo? Pensa no tempo. Aproveitando o tempo, ergui-me aos poucos por ditoso abrigo. Não longe uma roseira esclareceu. Não te des a caminhos tentadores. Trabalhando sem pausa dia a dia, posso abrir para a terra o meu cofre de flores. Consultado, uma fonte respondeu: o tempo vem de Deus de segundo a segundo. Devo seguir lavando pedra e lama, a fim de resguardar o conforto do mundo. A abelha comentou alegremente, sem alterar as excursões sonoras: não existem angústia ou desalento para quem descobriu a riqueza das horas. O homem renovado, então, fitando os céus, gritou ante os humildes sirineus: o trabalho no tempo é o tesouro da vida. Agora compreendi. Obrigado, meu Deus. E que neste instante, Senhor,